Oi pessoal, aqui é o Rafa. Você como brasileiro provavelmente deve se lembrar daquele 7-1 em 2014. Sabia que inteligência artificial tem a ver com esse tema? Fica aqui comigo nesse vídeo para você entender o que aconteceu naquele dia. Pessoal, é o seguinte, em 2014 aconteceu uma coisa muito interessante no campo da inteligência artificial. A Federação Alemã de Futebol, ela fez uma parceria com uma empresa também alemã, chamada SAP, para desenvolver uma tecnologia capaz de auxiliar o técnico da seleção alemã naquela época a melhorar a performance dos jogadores em campo. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco dessa tecnologia, o que foi feito, como foi feito. Infelizmente o resultado a gente já sabe, mas a partir disso a ideia é mostrar para vocês que a inteligência artificial realmente ela veio para ficar e está em todas as áreas da sociedade, inclusive nos esportes, inclusive no seu momento de lazer. Essa história então começa lá com a parceria da SAP, né, com a Federação Alemã, e o que eles criaram, né? A SAP ela é uma empresa mundialmente conhecida como ERP, que são sistemas para gestão de grandes corporações, mas ela tem um braço também voltado a processamento de Big Data, grandes volumes de dados. E uma solução da SAP é uma solução chamada HANA, que ela consegue lidar com Big Data, né, com grande volume de dados, real time, ao longo de muitas interações computacionais. Ela consegue capturar dados de imagem, dados da internet, qualquer tipo de dado, e gerar informações ali, praticamente no momento que foram coletadas. Em cima dessa plataforma HANA, a SAP, lá em 2014, ela construiu uma outra tipo de plataforma chamada Match Insights. Essa Match Insights, ela foi uma plataforma desenvolvida para auxiliar tanto em dois momentos da performance do jogador. O técnico ele conseguia ter informações individuais dos jogadores e informações do time como um todo. E olha só que interessante, as principais variáveis que essa tecnologia conseguia capturar eram, por exemplo, o tempo percorrido por jogador em campo, ou seja, quantos quilômetros aquele jogador andou em campo, o toque de bola, quanto tempo ele tocou na bola, quanto tempo cada time ficou com a bola, ou passes entre o time como um todo. E todas essas estatísticas, elas foram essenciais para o técnico alemão buscar estratégias para melhorar a performance da seleção alemã. Uma delas em específico que chamou muita atenção é a velocidade média de passe de bola, que na Copa de 2010, 4 anos antes, era cerca de 3,4 segundos. E o que eles pensaram com esse indicador, né? Esse indicador ele mostra o quão rápido o time está passando a bola, o quão rápido o time está engajado em fazer esse tipo de trabalho esportivo. E o que eles decidiram? Nós temos que trabalhar para diminuir esse número. E na Copa de 2014, esse número foi de 3,4 para 1,1. Na média, ou seja, os jogadores da Alemanha estavam mais velozes, fazendo passes mais velozes. Não à toa que, se você lembrar, dos 3 gols, né, o momento lá do apagão, foram em 179 segundos, foram 3 gols, do 7-1 que a gente levou. A seleção alemã, então, ela estava mais veloz. Por conta de quê? De que você mapeou jogadores individuais e depois, a partir desse mapa individual, você conseguiu construir um time que, de maneira conjunta, tocava mais a bola, era mais eficiente. E olha só que interessante, a tecnologia conseguia fazer medidas não só da seleção alemã, mas como de todas as seleções a partir de jogos históricos, né, que ela teve durante a Copa. E ele conseguiu achar padrões interessantes. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, viram que ele tinha padrões de jogar, por exemplo, em forma de caixa, ou seja, ele se movimentava como se fosse um quadrado. Então, lógico que quando a gente está falando de uma previsão, a gente não tem a exatidão para onde ele vai se movimentar. Mas se você sabe que ele tem uma tendência a pegar a bola e fazer um quadrado para a direita ou para a esquerda, você já dispôs dessa informação, você já como time defensor, você vai marcar esse jogador muito melhor. Lembra, inteligência artificial, ela tá na base dela, é a probabilidade, é a estatística, não é nada exato. São chances maiores de ocorrer um fenômeno ou outro fenômeno. Outro insight interessante que teve nessa Copa foi em relação ao próprio jogo do Brasil. A seleção brasileira foi uma das seleções mais estudadas pela seleção alemã e via-se que claramente você tinha falhas à esquerda. Não à toa, se você lembrar lá, 4 dos 7 gols foram por falhas na zaga à esquerda. E o que a IA pode fazer assim com o esporte como um todo? Já que eu estou dando alguns exemplos específicos, né, de como o técnico utilizou a IA. Pense o seguinte, você como ser humano, você jamais conseguiria olhar na câmera e com precisão saber quantos segundos a bola tocou no pé de cada jogador.
Mas a inteligência artificial, analisando imagens, ela consegue gerar esse tipo de informação. Mas esse tipo de informação por si só não vai te levar a um processo de decisão ótimo, não vai te levar a ganhar o jogo. O que vai levar você a ganhar o jogo é você ter domínio do meio. Ou seja, eu acredito que o técnico da Alemanha, que eu nem vou me arriscar para pronunciar o nome aqui, o Joachim XPTO, ele lá sabia muito bem como treinar um time de futebol, sabe quais são os principais KPIs, sabe como você treinar um bom time de futebol para que ele se desempenhe bem, e o que a inteligência artificial fez por ele. Ela é como se fosse um ciborgue, ela ajudou a melhorar as capacidades desse treinador. Olha, treinador, eu sei, você está me falando aqui que velocidade importa. Olha, treinador, você está me falando aqui que entender os pontos cegos no time adversário importa. Então, através de inteligência artificial, eu vou gerar essas informações para você de maneira precisa, real time. Durante o jogo, você vai conseguir ver o que esses jogadores estão fazendo e como o seu time está performando em relação ao outro time. E em relação a isso, um detalhe interessante é que essas informações elas não são exclusivas da Alemanha, tá? Na Copa de 2014, a SAP instalou essa infraestrutura de câmera e deixou disponível para todos os jogadores, todas as seleções. Mas a única seleção que usou esse tipo de informação foi a seleção alemã e a gente viu o resultado, uma seleção que tecnicamente foi muito bem. Mas a Copa aconteceu há cerca de 6 anos atrás. O que a IA hoje, em 2020, está fazendo pelo futebol? Bom, primeiro tem um ponto que eu acredito que todo mundo que gosta de futebol, polêmico, já ouviu falar, que é o famoso VAR. Sim, por trás do VAR existe inteligência artificial. Existe um conjunto de câmeras que analisam a situação e também de maneira real-time dão seu parecer para o árbitro dentro do jogo. Essa é um exemplo bem interessante, porque tá com certeza no dia a dia. Se você gosta de futebol, se você acompanha futebol, você certamente acompanhou toda essa discussão, acompanhou toda essa polêmica. E olha só que interessante, essa é a discussão cultural, filosófica, até ética, que eu acredito que falta um pouco nos profissionais de inteligência artificial. Se você é um cientista de dados e gosta de futebol e está me assistindo, esse é o tipo ideal de discussão para você começar a entender quais são os membros éticos, que inteligência artificial não é só uma área técnica, é uma área que vai revolucionar a humanidade, é uma área que vai mudar diversos aspectos de como a gente lida socialmente com vários aspectos. Futebol é um entretenimento, mas é uma indústria bilionária, tem regras. E qual que é a regra? Faz sentido uma tecnologia fora do campo tomar essa decisão? E agora eu vou extrapolar isso até para outra área. Imagina que a gente não está falando só sobre esportes, sobre futebol, estamos falando de medicina. Será que faz sentido um algoritmo matemático tomar decisões sobre uma conduta médica? Eu acho que essa questão ainda é bem nebulosa, essa questão ainda não está definida, mas é um insight para a gente começar a pensar na inteligência artificial, como ela vai interagir com a gente no nosso dia a dia, que aspectos éticos ela vai mudar. Com certeza, um médico, ele deve e sempre ter a sua opinião superior ao de um algoritmo, porque o algoritmo, ele pode errar, ele pode não ter sido bem programado, ele pode ter viés, então sempre o discernimento médico que utiliza o algoritmo vai ter prevalência, assim como o árbitro, que entende de futebol, que entende das regras, vai ter aquela subjetividade para usar a informação do VAR e ver se ele vai ou não tomar tal conduta. Além dessa questão do VAR, que está mais presente no nosso dia a dia, existe agora um novo mercado sobre empresas de inteligência artificial que estão utilizando essas técnicas para melhorar a performance de jogadores. Para você ter uma ideia, tem uma empresa chamada Holocip, que vai aparecer aqui do lado. Ela é de um jogador espanhol chamado Esteban Granero. Ele ainda joga, se não me engano ele está no Marbella, lá da Espanha. E ele criou essa startup com o intuito de levar a inteligência artificial para o futebol espanhol. 3 produtos interessantes dessa empresa. O primeiro produto dela é o produto de Analytics, que ela consegue prever, com 15 minutos de partida, o resultado do jogo. Você pensa, qual que é a utilidade disso? A utilidade disso é você, no pós-treino, no pós-jogo, você pegar as imagens e utilizá-las e entender quais são os fatores que levaram à vitória ou à derrota de um time. E com base nisso, você não vê o time mais como um grupo homogêneo de jogadores. Você vai ver como indivíduos. E você consegue ver características individuais dos jogadores. Outro produto deles é um produto de recrutamento e seleção. Eles conseguem olhar perfis de outros jogadores, ter estatísticas, ver como esse jogador se comporta em campo, ver como esse jogador treina, ver como esse jogador tem os dados de saúde dele, e a partir desses dados,
Eles conseguem falar, olha, essa aquisição desse jogador para o seu time, ela vai melhorar em tantos e tantos e tantos por cento, tal e tal e tal indicador. E, além disso, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem pegar um pool de informações e prever risco de machucado no treino. Ou seja, se o risco está muito alto para tal jogador treinar hoje, ele é vetado do treino. Por quê? Porque ele pode ser que ele se machuque. E a IA, ela é capaz de fazer ligações não lineares, que para nós, seres humanos, é algo muito difícil. Nós pensamos de maneira linear, se A, então B. Mas, infelizmente, todo o nosso mundo à volta, ele não pode ser modelado 100% de maneira linear. E a IA é capaz de perceber essa subjetividade. Então, olha só que interessante, essa empresa ela tem 3 produtos que potencialmente podem revolucionar o futebol. E se você ainda tem dúvidas e gosta de esportes, vou deixar aqui indicado aqui para você um vídeo de um filme chamado Moneyball, onde, há alguns anos atrás, não com inteligência artificial, mas com pura estatística e matemática, um americano utilizou esses conceitos no beisebol. Esse filme é sensacional, é um filme nada técnico, e você vai ver o que esse cara conseguiu fazer utilizando um pouquinho de matemática e estatística com beisebol. E agora eu termino esse vídeo perguntando para vocês o que vocês acham que a IA vai fazer com o futebol nos próximos anos, com o esporte nos próximos anos, com a nossa vida nos próximos anos. Pessoal, por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos chegando a 1000 inscritos. Muito obrigado pelo apoio de vocês aqui no trabalho do canal. Ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau!